Boa tarde a todos. Iniciando aqui um vídeo, fazer aqui aproveitando, reajustando aqui no o aplicativo no novo monitor. Novo monitor não, é um monitor que estava guardado, então eu resolvi colocar ele em funcionamento antes que ele estrague. Então ele, por ser um monitor menorzinho, né, e a gente está ajustando aqui, aproveitar como sempre, né? A câmera é essa aqui, estou com o aplicativo na câmera do celular, fazendo um teste. Tudo aqui é improvisado, tudo aqui é na hora, não é nada ensaiado. Então assim, cultura racional, universo é desencanto. Tudo iniciou de cima para baixo e não de baixo para cima, porque estamos vivendo uma vida provisória. Quem são os culpados? Todos que aqui estão, porque desobedeceram uma ordem que não era para estar naquela parte, uma pequena parte na planície racional que não estava pronta para o progresso e veio a regresso. Então temos aí 21 eternidades, são 21 degraus, cada degrau uma eternidade. Descemos, perdemos o nosso corpo de massa cosmológica, e ele se expande em 7 partes. São as virtudes. Então geraram 3 virtudes em cima, que é Sol, Lua e Estrela, e mais 4 embaixo, que é água, terra, animais e vegetais, completando assim 7 reinos. E para ajudar o entendimento daqueles que ainda já ouviram falar de cultura racional, mas ainda não se interessaram, e deve se interessar em pegar, porque todos têm que pegar no livro, principalmente os que são evangélicos, que estão indo na igreja. Por que eles estão indo na igreja? Porque querem ser salvos. Então quer dizer, querem sair desse mundo, mas não conhece quem foi que formou esse mundo. Então tudo na escrituração do livro Universo e Desencanto vai estar todo explicado de todas as formas, de todas as maneiras, a existência desse segundo mundo, né? Tá dando uma apagada. Eu tô no escuro, tô com 3 luzes ligadas aqui para ver se sai uma câmera legal. Tô de longe aqui, né? Então vai ser tudo explicado detalhadamente. Então aqueles que querem retornar para casa, ser limpo, puro e eterno, sair desse mundo provisório. Por quê? Por que estamos aqui? Porque persistimos naquela parte, né, de permanecer em cima, fazendo o progresso, e tudo veio a regresso, né? E descemos 21 eternidade. Primeira fase foi a fase de monstro, são quase 4 fases de monstro: monstrinho, monstrão, monstrondante e monstrengo, né? São a primeira energia que começou a comandar. Aliás, a primeira energia começou a comandar é magnética, né? Magnética, que é uma energia que era uma só, e ela se dividiu em duas, criou-se aí a natureza, que é a energia da planície, que era uma energia racional. Conforme ela desce, ela se divide em duas, aí cria-se a natureza elétrica e magnética. Então a primeira a desenvolver a fase de monstros foi a magnética. Então são 7 milênios aí na fase do desenvolvimento do som, da imaginação, né? Que é a fase do magnetismo. Mas o magnetismo ainda não estava tão ruim como estava tão hoje, lá no início, né? Então ele estava aí. E depois tivemos uma outra fase também. Depois entrou a segunda fase, que é o desenvolvimento do pensamento.
Aí são duas máquinas na cabeça, as duas máquinas na cabeça. E a oculta, que foi a primeira que foi feita, a forma, a máquina do raciocínio, foi feita em forma de máquina do raciocínio, a terceira máquina. Então são três estágios. E esses três estágios está tudo detalhado, tintim por tintim, no livro Cultura, Universo e Desencanto. Né? A escrituração vai até o 21, volume da obra, porque são 21 eternidades. Né? E tem muitos mais aí, tem provas e comprovações, mais 21 de provas, mais 21 de comprovações. São réplica e tréplica. Tudo isso para o conhecimento de nós mesmos. E tudo isso é... Eita! Pera aí, gente. Deixa eu mudar. Ah, voltou. Então, tudo isso aí, explicado detalhadamente, deu um pane aqui na câmera, deteste. Tudo isso explicado detalhadamente para que nós venhamos se reconhecer. Né? Então são três máquinas, dois estágios já foi desenvolvido, que é a imaginação e pensamento. Estamos no terceiro estágio, que a partir de 1935 para cá entrou a energia racional para desenvolvimento dessa terceira máquina na cabeça, que é a máquina do raciocínio. Então estamos na fase de aparelho racional. Então os contos, os feitos que são do segundo milênio já não estão servindo mais no terceiro milênio, porque a energia muda, a natureza muda de fase. A natureza não é mais a elétrica e magnética, então ela é uma energia única, racional. Para o desenvolvimento do aparelho racional, da máquina do raciocínio. E por isso estamos aí nessa fase. Então, muitos ainda por não ter ciência disso, mas querem se livrar, porque o mundo aqui é de dor e de sofrimento, de doença, de enfermidade, né? Quantos estão aí padecendo por não se reconhecer? Ainda por não se reconhecer, continuam fazendo as práticas do passado. Isso que é o atraso, né, da humanidade, que ainda persiste em ficar no atraso. Eu vou ver se eu mudo aqui de quadro. Deixa eu ver. Mudando de quadro, está aí. A resposta não está lá fora, é porque o quadro aqui está pequeno. E tem uns dizeres. O livro é esse aqui, o primeiro volume. Leia, né, e releiam para desenvolver o terceiro estágio, através da energia que entrou, vigorou de 35 para cá. Cultura racional não é religião, não é ciência, não é filosofia, não é contra nada. Admite todas as religiões, mas não seguimos nenhuma, não adoramos nenhuma. Cultura racional não tem adoração, né? Alguns misturam aí por falta de conhecimento, falta de mais de ler e compreender essa situação. A fase é desenvolver o aparelho, terceira máquina. E a propaganda que nós fazemos aí, de todas as formas, de todas as maneiras, são essas para que chegue ao conhecimento. Lógico que via internet chega mais longe, lugares aí que pessoas, amigos também, que estão conectados, que estão na busca, na pesquisa, mas muitos ainda não conhecer o que é cultura racional, confunde com cultura racional com espiritismo, com maçonaria, como religião, e já foi dito que nada disso é. Ela é a continuação de tudo que existe, porque todos que estão aqui são filhos de Deus. Estamos num mundo que não é nosso. E dentro de nós existe duas origens. Existe duas origens. Deixa eu voltar pro.
dentro de nós existe duas origens. A origem do mundo, do primeiro mundo, e a origem do segundo mundo. Então quer dizer, por isso muitos sabem que somos animais racionais, mas a parte racional era oculta. A terceira máquina não estava na época ainda, então muitos hoje ainda não sabem o porquê de nós somos animal racional. A fase de animal racional já acabou em 1935, que é a origem do chão, que é a parte animal. A parte animal é do chão, por isso muitos ainda vivem a parte animal, e a parte eterna não querem saber. Eles querem que a parte animal seja salva. Não tem condições da parte animal ser salva, porque a parte animal é daqui do chão, da energia descontrolada, elétrica e magnética. Foi gerado nessas duas. Que é, a parte animal, para quem não conhece, é o corpo, né? O causador que causou essa segunda vida, que perdeu seu corpo de massa cosmológica, e ficou a energia. A energia é vida. A vida, ela perdeu o corpo, né? E ficou só o corpo de energia, sem o corpo de massa cosmológica, que foi distribuído essas 7 partes para gerar esse segundo mundo. Então, esse segundo mundo não foi um Deus que criou, foi todos que aqui estão, né? Todos que desobedeceram. E teve uma segunda desobediência na época que todos nós éramos regidos pelo... Quando eu falo nós, os habitantes, que são os mesmos a nascer e morrer. Só troco de casa, só troco de camisa. Nem hoje eu troquei de camisa, não estou com a camisa de fazer propaganda, mas o importante é o conteúdo, é a informação. Eu estou com a camisa da Nike aqui, então eu troquei de camisa. Assim é o corpo. Por isso o corpo ele tem uma durabilidade, tem um início e tem um fim, né? E no estudo de cultura racional, vão ficar sabendo do porquê de tudo isso. É importante, é interessante, interessantíssimo todos, sem exceção, sem todos, porque todos são filhos de Deus aqui, perdidos aqui, sem saber que mundo é esse, porquê desse mundo, porquê da vida em cima desse mundo. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida, né? Tudo isso aí é um pequeno estudo, não é aquele estudo. Você vai lendo, persistindo, lendo e relendo, né? Ler e reler, com calma, tranquilo, né? Dá o tempo para o tudo. Por que devemos se preocupar com o tudo de tudo? Porque o tudo é eterno. A segunda vida não, é provisória. Então aqui, quando a gente se reconhece, a gente só tem que fazer o que tem que fazer para a nossa sobrevivência aqui, que é o trabalho, é essencial, é o trabalho, né? E cuidar, quem tem a família grande, cuida de tudo, porque tudo isso aqui é ilusório, que esse mundo não era para existir, só existiu porque uns tantos persistiram em cima dessa parte e gerou esse segundo mundo. E muitos adoram isso aqui, como a maravilha. E tudo isso aqui, depois que a gente tem o conhecimento, tudo isso aqui é uma deformação de um pedaço do primeiro mundo, do mundo racional, planície racional. Então esse é o conhecimento do estudo de retorno. Então agora nós temos que desmaterializar o habitante, que é o que provoca, que gera essa segunda vida, que ele não está dentro do corpo, ele está no vácuo, que é o corpo, né, de energia, que perdeu o seu corpo de massa cosmológica, então projetou a segunda vida dentro dessa matéria, desse corpo. Está dentro da glândula pineal, dentro do vácuo da glândula pineal. Esse estudo é mais profundo, mais para frente, mais importante é a pessoa se reconhecer, para poder responder a pergunta: quem és tu? Quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Quem estuda já sabe definir. Quem és tu? Eu vim do mundo racional, entrei numa parte que não estava pronta para o progresso e desci
e me fiquei deformado nessas duas energias eletromagnéticas. A resposta. E o tu, agora, o tu veio do chão, dessas duas energias eletromagnéticas, que é o tudo que se vê, que é o corpo externo. Então, para responder essa, tem muita mais coisa. Essa lição aí tá no, eu não vou me lembrar agora, mas deve estar no volume 11 ou 10, décimo, uma coisa assim, do, da obra. Então, para chegar a responder isso aí, não vai responder para mim nem para nenhum estudante, porque todos nós somos estudantes. Aqui não se tem líder, não se tem ninguém melhor do que ninguém. Racional é uma linha só e todos apoiando todos, né? Que venha fazer a propaganda, que venha fazer o comércio, a divulgação, seja na rede social, seja no YouTube, no Facebook, WhatsApp, enfim, são tantas redes. Então a gente vem dar o apoio às pessoas que vêm ajudar as outras pessoas que ainda não se reconhecem e fica esperando um Salvador vir, né? Existiu o Salvador no Segundo Mundo, não existiu o Salvador porque era uma fase de preparação. Ele veio, cumpriu a sua missão e preparou todos para que todos chegassem nessa fase, mas esqueceram da terceira máquina. Esqueceram. Vieram falar de raciocínio de 35 para cá. Mas antes ninguém falava de raciocínio porque a máquina estava ainda num tempo, não era o tempo dela, então ela ficou oculta. De 35 para cá que se começou a pronunciar raciocínio, muitos ainda usam o raciocínio como se o raciocínio fosse um pensamento. Né? Nos filmes você vê aí os filmes, as pessoas falam raciocínio, aí você não está raciocinando direito. Até nos debates, nas televisões, aí você vê as pessoas falando, ele não raciocinou, ele não está raciocinando, como se o raciocínio fosse um pensamento. Mas o raciocínio não é isso. O raciocínio é o habitante do primeiro mundo que está preso dentro desse corpo de matéria, dentro desse conjunto de ruínas. E por ser um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói, quer dizer, a matéria, ela tem um início e tem um fim. Foi gerado dessas duas energias eletromagnéticas, que é a natureza desregulada. E como ela perdeu o comando em 1935, entrou a energia racional. A natureza agora é racional para o desenvolvimento desse terceiro estágio na cabeça, que é a máquina do raciocínio. Então tivemos aí 3 cursos, 2 estágios já está resolvido com quem já se reconheceu. Quem ainda não se reconheceu ainda está perdido, iludido, porque não se reconhece, não sabe de onde que ele veio, não sabe por que da existência dele em cima dessa terra. E isso aí é, vou ficar só no áudio agora, vou sumir, vou providenciar. Isso aí é o estudo do livro, né? Cultura racional está aí. A resposta não está lá fora, está dentro de nós. Aí está o desenho sobre o raciocínio e a desmaterialização do habitante. Porque a energia eletromagnética ela está dentro do nosso eu. Então, como se diz, uma corrente elétrica e magnética que prende o eu. Então, no desenvolver do estudo, quando vai lendo um livro, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no 21, a desmaterialização, enfraquecimento dessa corrente elétrica e magnética, que não é do habitat. Então ela prende, então ela dá mais luz à vida do animal, à vida do animal. Então se fala, o sol que tem hoje não é nosso, porque estamos no habitat. A nossa luz é a luz racional, é a luz que vem de cima. Para quê? Para o habitante. Então quanto mais estudo, quanto mais foca nos estudos, ler e reler, para desenvolver esse raciocínio, desmaterializar, enfraquecer o elétrico e magnético, que é o causador, que é o Lúcifer. A rendição do senhor magnético. Ele já se rendeu porque ele se colocava como Deus
E quando criava as coisas, viu que era bom. Então Deus criou os céus, e essa é uma outra explicação. Então, é do Senhor magnético. Ele já se reconheceu, já se rendeu por isso, que a missão daquele ser que foi no segundo milênio, falou, amar o próximo como a ti mesmo. Ele cumpriu a sua missão e se retornou. Sabia que não veio para salvar ninguém, mas devido ao homem cutucar e mexer e mudar todas as coisas, confundiu todo mundo. Todo mundo ficou perdido até hoje, muitos ainda nas crenças e religião, querendo salvar o corpo que veio do nada. E quando termina a vida do nada, do tu, ele vai voltar ao que era antes de ser o tu, que era energia, água. Aí, bom saber, pergunta para os que estão curiosos, se falam muito, quem diz uma lição são os papagaios. Papagaio, sabem dizer a origem do sol. Papagaio não sabe responder, porque não se reconhece. Então falam coisas através do pensamento e da imaginação. O pensamento foi feito para lapidar. Pensamento e imaginação foi feito para lapidar. Então, é o artifício que foi trocado na segunda desobediência, quando eram regidos pelo astral, a astrologia, né? Astrologia é um povo que eram bem controlado, estava tudo certo. E uns tantos que obedeceram já se retornaram. E os que desobedeceram são todos que aqui ainda estão tomando esse banho de sol, achando que essa é a luz dele. Mas essa luz aí é do irracional, não é a luz do habitante. Então o habitante está fora do seu habitat natural, e nosso habitat natural é de corpo de energia. Senhores e senhoras, convido mais uma vez para que todos venham ao conhecimento para voltarmos a ser o que era. Quem quiser persistir, a matéria vai descer de categoria, automaticamente acompanhará a energia que saiu de circulação, que é a energia elétrica e magnética. Ela já perdeu o comando em 1935. Está no comando agora energia racional para o desenvolvimento do aparelho. Estamos na fase do aparelho racional. Cultura racional, universo em desencanto para desencantar de todas essas mentiraiadas. Então, corpo de lama não vai para o céu. Preste bem atenção, não é religião, não é ciência, não é nada. A religião foi preciso no segundo milênio para a catequização e todos vieram bruto, ferozes. E um exemplo, quando acontece de pegar um assaltante, um bandido, um estrupador, ele cai na cadeia e lá dentro, ele é preso, lá dentro ele é catequizado, ele se converte ali dentro, vai para uma religião. Isso quer dizer, dominou, amansou a fera. Então esse é o papel de religião. Isso foi admitido pela própria natureza, porque a própria natureza sabe, já se reconheceu. Então, tudo que os feitos do artifício vai ser desfeito, que é o pensamento, a imaginação criou prédios, criou avião, criou navios, criou barcos, criou foguetes, criou bomba atômica para destruição de todos. Então o pensamento já chegou no ápice final dele. Então não tem mais evolução, porque a fase já passou, e agora a fase é de raciocinar. Então tá aí uma pequena demonstração do que é estudo, mas eu falando assim, uma parte de outra, parece que fica meio confuso, mas o livro está todo detalhado. Por isso está numerado 1, 2, 3, 4, 5 até o 21, contando detalhadamente de tudo que ocorreu, a descida e como vamos voltar. Nós não lembramos mais da descida, mas agora vamos ter ciência de como vamos voltar. E vamos ver a volta. Né? Porque racional se reconheceu, ele não morre. Ele faz, ele sai, faz a passagem. Como diz, é feita a passagem, né?
de uma vida para outra, tá ok? Então, é isso aí. Cultura racional venha para os estudos, se reconhecer a si mesmo e sair da dor, do sofrimento, das enfermidades, que no lugar de 1935 a missão espiritual acabou, foi se retirado o astral superior que trabalhava aí nessa parte, preparando todos para a fase, terceiro milênio. Desenvolvimento da máquina, terceiro estágio, terceira máquina na cabeça. Então, o terceiro para cá, de 35 para cá, como eles se retiraram, o que ficou no lugar foi o magnetismo. São seres gerados do chão, que é o conhecemos como Exu, o eixo da galáxia Terra. São bichos gerados, eles não têm nada a ver com a descida, eles foram gerados para a lapidação de todos nós. E para a gente se livrar deles aí, a gente tem que vir para o conhecimento de si mesmo. Conhecer a ti mesmo, né? Tudo está dentro de nós, não está lá fora. Então, dentro, o que está dentro de nós? O que nos leva à eternidade, que é o habitante, que é o raciocínio, que é o dono da vida. Então, no mundo racional, nós somos dono da vida. Por isso que o raciocínio, ele é o dono da vida. Então, se esforçando, se estudando, nós conseguimos se livrar dessas duas correntes que prendem o habitante, nós voltamos a ser o que nós éramos antes disso aqui tudo ser formado. E tudo isso aqui é uma degeneração, é um mundo que não tem valor nenhum, tudo terminaram, o que é matéria é o resto dos restos dos restos, não tem nada. Então, você vai dar importância para nada, vai viver a vida para o nada, que tudo vai terminar em nada. Então, você tem que se reconhecer, nós temos que se reconhecer e voltarmos a darmos atenção ao tudo, do todo, que é a vida eterna. A verdade eterna, Deus, o verdadeiro Deus é racional. A verdade é racional. A consciência é racional. Então, tudo está aí. A vida do nada é o inconsciente. O inconsciente é o que se não se reconhece. O inconsciente sempre vai sendo lapidado até o extermínio. Teste de categoria. E aqueles que já estão nos estudos avançados já não nasce mais aqui. Então, a gente não nasce, porque o causador que causa essa segunda vida já foi retirado, que é o corpo fluídico elétrico magnético contaminado, que é o corpo de energia racional, foi, já está no mundo racional. Então a gente está numa fase do quê? Nós temos que fazer o que agora? Trabalhar a máquina do raciocínio, que é a fase de aparelho racional, para desenvolver a vidência racional, se comunicarmos com os habitantes, nossos irmãos da origem. Fazemos a sabatina com nossos irmãos da origem para nos descontaminar de tudo isso aqui e voltar. Isso aí é tudo em vida. Depois que morrem, se não se reconhecer, infelizmente, desce de categoria. E descer de categoria não morre, mas ele volta a nascer de novo aqui, mas numa categoria inferior. Então, aqueles que se reconhecem não nascem mais aqui. Já passa automaticamente, num piscar de olho, está lá na origem, em vida. Agora, aqueles que não se reconhecem, quando termina o tempo dessas máquinas provisórias aqui, que são esses corpos, eles não vê nada, porque é tudo controlado, não é largado assim, não. Então, eles passam a, a primeira temporada é no eixo, né? Vai pegar no garfão de rabo e chifre, vai atormentar os materialistas aqui. Então, eles passam a trabalhar para o Exu. E depois de trabalhar no Exu, aí sim que desce de categoria. Vão nascer num corpo inferior, quer dizer, de quadrúpede aí para baixo. Tá aí, Cultura Racional, Universo Desencanto. Venha para o livro enquanto você pode. Que a oportunidade já está aí, todo tem ciência de que é cultura racional.
Muitos rejeitam, acham que a vida é essa mesmo. A vontade sempre foi livre, a liberdade sempre está aí, né? Fazer o que querem, mas depois o prejuízo vai dar uma volta muito grande, né? Nós somos mais 7 eternidades aí para baixo, dor e sofrimento, porque não vai ter mais animal racional, não. Que a paz acabou já em 1935. Então, os que estão nascendo hoje já estão nascendo na fase de aparelho racional. Por isso, as crianças já são mais evoluídas. E a compreensão deles é mais, mais rápida de aprender, porque eles já estão na fase de aparelho racional. E a gente ainda que trouxe, que a gente são mais antigos, a gente trouxe mais para desfazer tudo aquilo que foi feito no segundo milênio. Então a gente entrou num meio bruto. Então aquela, aquele choque de realidade, de troca de. Então é muito grande. Então a gente está se preparando nessa terceira fase para conseguir se comunicar, porque não tem condições a pessoa se comunicar sem se reconhecer, sem desenvolver a terceira máquina. Se não desenvolver a terceira máquina, não vai para o céu. O céu é a origem. O sistema religioso pregou isso aí, mas não explicou direito. Não deveria também. Eles falaram céu, por que não? Não tinham conhecimento ainda do que é céu. Então, o céu é o primeiro mundo causador. Se existe o filho, porque existe o pai. Não pode existir um filho sem o pai. Tá? O efeito e a causa. A causa dessa segunda vida já foi recolhida para o primeiro mundo. Por isso nós não nascemos mais aqui. Então temos que dar prosseguidade para desenvolver a vidência racional, para se comunicarmos com nossos irmãos e ver o mundo racional. Tá ok? Então tá aí, convido aqueles que ainda não conhecem cultura racional, que peguem no livro, adquire o seu primeiro volume aí e bora desenvolver o seu raciocínio para que tu volte. A gente está divulgando uma coisa que é tudo comprovado, né, em vida. Tudo vai ser comprovado em vida. Mas vai ser comprovado se a pessoa pegar o livro. Se a pessoa não pegar no livro, ela não vai ler. Vai ficar no mundo da ilusão, da mentira, do engano, da falsidade, que é a parte do animal. Duas origens dentro de nós, a parte racional e a parte animal. Tá ok? Salve para geral, salve para todos. E até mais, até a próxima.